A paz do Senhor a todos. Este é o canal Semeando a Palavra. Nós vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Eu só peço a você que antes de você prosseguir, deixe o seu like. Após você ver essa mensagem, deixe também o seu pronunciamento, aquilo que você entendeu, se você gostou ou não da mensagem, que é muito importante para a gente saber isso, e muito importante também porque ela acaba se tornando relevante na plataforma do YouTube. Não esquece de compartilhar esta visão, esta mensagem com os seus contatos, com as pessoas com quem você tem contato na internet, por via de todas as redes sociais. E também inscreva-se no canal caso você não seja inscrito. Isso é muito importante e é relevante para o nosso canal. Nosso objetivo é semear a palavra de Deus. E quando você faz isso, nos tornamos mais relevantes dentro da plataforma e com isso a mensagem será distribuída para muito mais pessoas. Eu conto com a tua ajuda, tá bom? Nós vamos agora a uma breve vinheta, logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarda só um minutinho. Muito obrigado por você ter me esperado até aqui. Nós vamos agora à mensagem da Palavra do Senhor, mas eu quero que você, se tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 9. Diz assim a Palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da semeadura. O título da mensagem é Semeando para a Eternidade. Nós precisamos compreender isso, nós precisamos semear no reino de Deus, precisamos semear nesse tempo que nós estamos aqui, para que possamos alcançar a eternidade ao lado do Senhor. Então eu queria trazer uma mensagem para você que está me ouvindo, que você possa refletir sobre ela. Hoje nós vivemos um mundo muito difícil, um mundo cheio de problemas, um mundo cheio de coisas, contrárias àquilo que a gente precisa. Só os banquetes que o inimigo tem colocado na mesa das nossas famílias, dos nossos jovens. Então precisamos refletir sobre essa mensagem para saber, para que você possa entender o que você tem feito em prol da tua vida espiritual. Então nós vamos fazer uma analogia com a parábola do semeador e algumas situações que podemos comparar. Nela, Jesus fala de 4 situações vividas por um homem que estava se preparando para o plantio da sua lavoura. Aí eu faço inicialmente uma pergunta: o que você tem semeado? Isso é muito importante. E quando eu falo semeado, é semeado na sua própria vida, é semeado na vida dos seus filhos, da sua esposa, dos seus pais, na vida dos seus amigos. Essa semeadura que nós vamos tratar aqui, ela é muito importante para que a gente possa ter uma vida boa, principalmente, enquanto estivermos nessa terra, e alcançarmos, sim, o reino de Deus. O verso 4 fala de uma semente que caiu à beira do caminho e foi comida pelas aves. Muitas vezes ouvimos uma mensagem, seja por um vídeo, uma gravação em áudio, ou mesmo num culto, e esta palavra não chega nem a penetrar nos ouvidos. Muito pouco nos dias atuais, quando
Os presentes deveriam estar atentos para ouvir a voz do Senhor, porém não estão. Então, essa primeira semente que fala sobre ter sido lançada à beira do caminho, é uma semente que, se nós formos trazer para o nosso dia, a gente vai entender isso. Primeiramente, pessoas que estão com pensamento no dia de amanhã. Imagina, por exemplo, uma pessoa na igreja, essa pessoa vai para ouvir a palavra de Deus. Ela vai para ouvir uma palavra de conforto para a sua vida. Ela vai para ouvir uma palavra que possa trazer uma solução para os seus problemas. Porém, ela chega na igreja, ela fica distraída. A distração dela leva a ela aos pensamentos. Como será o dia de amanhã? Como é que eu faço amanhã? Amanhã eu tenho conta para pagar, amanhã eu tenho que levantar cedo, amanhã eu tenho que trabalhar, eu tenho coisas para serem feitas, e a pessoa, em vez de ela estar ali focada naquilo que está sendo ministrado, ela está preocupada com amanhã. A palavra de Deus diz lá no livro de Mateus, capítulo 6, no verso 34, que diz: basta para cada dia o seu mal. Então nós não temos que estar antecipando os problemas da nossa vida. Temos que viver com eles? Sim, temos. Nós temos que olhar para os problemas e buscar por eles uma solução, sim. Mas no momento que você estiver, querido, numa igreja, numa célula, ouvindo uma mensagem da palavra de Deus, esqueça as outras coisas naquele momento. Tente selecionar o tempo que você tem na sua vida para que você possa ouvir as coisas que Deus tem para te dizer e você possa, de alguma forma, usar aquilo em teu favor. Porque muitas vezes a gente vai para uma igreja, mas fica na distração, como a gente vai falar aqui. Estão com pensamento no dia de amanhã. Aí eu entro naquele tema que eu falei, Mateus 6,34. Basta a cada dia o seu mal. Estão mais preocupados com o que vão fazer quando saírem do culto. Os mais jovens são assim. Às vezes eles estão no culto ali, a palavra está comendo solta e ele está preocupado com o que ele vai fazer depois, porque marcou com os colegas, com os meninos ali da própria igreja, que eles vão sair para alguma coisa, vão sair para comer uma pizza, comer um lanche. Tá, tudo bem, não tem nada de errado nisso, mas enquanto você estiver ali ouvindo a palavra, preste atenção naquilo que Deus está falando. E essa semente que é lançada, se você não tomar cuidado, ela não vai nem chegar nos teus ouvidos direito. E aqui nós temos a outra parte, que é um celular, é um separador de Deus e os homens. Muitas vezes a pessoa entra dentro de uma igreja para ouvir a palavra de Deus, mas ela tem um divisor entre ela e Deus, que é o celular. E ela acaba não abrindo mão do celular e fica ali dentro da igreja. Muitas vezes ela entra de uma maneira e ela sai da mesma forma. Então isso é uma coisa que nós temos que corrigir na nossa vida. Então essa semente que foi lançada à beira do caminho, que a Bíblia diz que as aves veio e comeram, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós estamos dentro da igreja, ouvindo a mensagem do Senhor, estamos deixando que algumas aves, como celular, preocupação, o que vamos fazer depois, venha comer aquela semente que está sendo lançada ali para nós. Então, muito cuidado com isso. Depois nós temos também um bate-papo no momento da palavra, é o que Satanás mais almeja. Pessoas que durante o momento que deveria estar prestando atenção naquilo que o pregador da palavra está trazendo, essas pessoas estão conversando, estão contando alguma história engraçada que aconteceu com ela naquele dia. Por que não poderia deixar isso para o final? Não seria muito melhor você ouvir aquilo que Deus tem para falar? Então depois fica muito difícil essa semente penetrar no teu coração, porque ela precisa penetrar no teu coração. Mas se você fizer isso que eu estou falando aqui, usar esses artimanhas que tem aqui, que o inimigo usa contra você, você vai acabar entrando na igreja, saindo da mesma forma, e muitas vezes nem a palavra que foi lida você lembra. Por quê? Porque você está totalmente alheio à palavra de Deus e preocupado com as coisas que estão acontecendo à sua volta. Então, faça diferente quando você for à igreja, quando você for ouvir a palavra de Deus. Ouça o que Deus tem a dizer para a sua vida. Aí nós vamos para o verso 5, que esta semente é aquela que chega à entrada do ouvido, porém não segue. Encontra uma barreira criada pela própria pessoa, e isso também é uma constante no meio cristão nos dias de hoje. O que é? Primeiramente, a incredulidade. A pessoa vai numa igreja, está ouvindo a palavra de Deus, mas aquilo que está sendo pregado, ela não acredita que é verdade.
ela não acredita que seja possível. Então é muito difícil para uma pessoa dessa chegar a ter um momento, por exemplo, de vitória na sua vida. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus preparou para você, você não acredita, você está achando que aquilo ali não vai resolver a tua vida. Você está ouvindo a pessoa falar, está ouvindo o pregador falando, amparado na palavra de Deus, e você não acredita que aquilo possa acontecer. Incredulidade. A outra coisa também é a falta de compromisso com a palavra de Deus. O pregador que está lá em cima, ele estudou, ele leu, ele pesquisou. Então ele está trazendo uma palavra que é inspirada pelo Espírito Santo, e ele também fez a parte dele para buscar os conhecimentos necessários para trazer uma palavra de bênção para a tua vida. Só que você, a tua incredulidade não deixa. Você não tem compromisso com a palavra de Deus, porque você não lê. Às vezes quando ele lê alguma coisa, você fala, será que está escrito assim mesmo? Porque você próprio não lê a Bíblia. Então falta compromisso também com a palavra de Deus. Outra coisa, as paixões pelas coisas do mundo. Essas coisas que são as paixões pelas coisas do mundo nos tiram da presença de Deus. Paixão é um desejo obsessivo beirando a insanidade. E às vezes a pessoa, as paixões que ela tem pelo mundo impedem que a palavra de Deus venha causar algo diferente na vida dela. Então a pessoa passa por um tempo da vida dela, ela ouve a palavra de Deus, porém aquilo não faz nenhum tipo de efeito. É como se você tomasse um remédio que na realidade não é um remédio, é uma água que disseram para você que é um remédio, e você vai tomar aquilo e ele não vai fazer o efeito para o qual ele tem, ele vai te matar a sede, porque é água. Então a pessoa precisa tomar cuidado quando está numa igreja, quando está ouvindo a palavra de Deus. Pare, ouça, selecione o tempo que você tem ali naquele momento para tentar absorver o melhor de tudo que aparecer. Não deixe que a incredulidade, que a falta de compromisso, que a falta de respeito com a palavra de Deus venha a imperar na tua vida. Então, faça a coisa acontecer na tua vida, e para que ela aconteça, você tem que tomar essa postura. Aí nós vemos também que a falta de amor pela igreja. Resumindo, religiosidade sem vínculo espiritual. A pessoa está na igreja, a pessoa faz parte de um ministério, faz parte de um departamento muitas vezes, mas ela não tem o mínimo zelo por aquilo ali. Ela está ali tipo assim, estou aqui porque eu não tenho coisa melhor para fazer. Como eu já costumei falar em algumas vezes das minhas mensagens, tem pessoas que elas estão na igreja mais por medo de perder a salvação do que na realidade de viver o melhor de Deus nessa terra. Claro que a perda da salvação é muito importante, a gente tem que lutar para não acontecer. Mas eu não vou também ficar na igreja somente porque eu tenho que guardar minha salvação. Tem coisas muito melhores que Deus tem para mim e para você ali, além da salvação. A salvação, ela é decretada quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador. Você se batiza, você desce as águas do batismo. Você segue caminhando com o Senhor, fazendo aquilo que tem que ser feito, cumprindo os mandamentos. Ótimo, aquilo ali você vai preservar a tua salvação. Mas tem coisas muito boas dentro da igreja, a comunhão, sabe? O sucesso que você vai alcançar na tua vida profissional, porque você vai seguir os mandamentos do Senhor. Então tudo isso é algo que tem que impactar a tua vida. Senão, você vai chegar no final da tua história, você vai falar, poxa, eu vivi esse tempo todo e não sei para quê. Você não vai poder falar como falou o apóstolo Paulo no livro 2 Timóteo, que ele fala, combati o bom combate, guardei a carreira, completei a carreira, guardei a fé. Sabe, completar a carreira é uma marca de sucesso. Porque quem completa a carreira é porque ele foi suficiente naquilo que ele foi selecionado para fazer. Um pastor que chega no final da história dele e ele fala, poxa, cuidei do rebanho, vidas se salvaram, discipulei pessoas, fiz membros, fiz líderes que assumiram o meu lugar. Isso é um legado. Eu falo pastores e líderes, não é somente pastor. É um legado que você está deixando. Então, a tua vida com Cristo, a tua vida na igreja tem que ter importância. Você não pode estar na igreja somente por causa da preservação da tua salvação, que é a mais importante. Você tem que preservar ela, mas seja útil no reino de Deus. Então isso é muito importante. Como diz o verso 6, não tem raiz nem segurança, não consegue se firmar. Paulo fala que este é aquele que se perde por qualquer vento de doutrina.
Efésios 4,14, meninos inconstantes, sem maturidade e sem vontade de tê-la. Então isso tudo a gente precisa tomar um cuidado muito grande e a gente precisa fazer uma reflexão. Como que eu estou vivendo dentro da igreja? O que que eu represento? Quem sou eu dentro daquela igreja? Então é uma pergunta que nós temos que fazer. O verso 7 ele fala de uma semente que caiu nos espinhos e fora sufocada. Podemos então entender que esta semente chegou perto, foi até a mente desta pessoa. Aprendeu como fazer, como agir, mas também não germinou. Se a pessoa permitir, a semente será preparada, mas não é ali que ela germinará. É na mente que ela morre para germinar no coração. Porque a semente, como o próprio Jesus falou, ela tem que morrer para gerar. Então a semente ela vai morrer na mente e ela vai vir para o coração onde ela vai ser germinada. O cérebro é o centro da informação e da inteligência, mas a palavra de Deus confunde os sábios. Derrota os intelectuais, mas dá conhecimento aos simples. Então, as pessoas que são assim como a palavra de Deus ensina, elas vão ter essa semente na mente dela, morrendo e descendo para o coração onde ela vai germinar. Ali é onde Deus confunde todos esses sábios. É ali onde Deus confunde todas as pessoas que pensam que sabem muito, que pensam que são profundos conhecedores. E aí eles vão muitas vezes ficar pelo meio do caminho, porque eles vão ficar só focados no intelecto. Mas nós temos que deixar que a semente venha germinar no nosso coração. Os espinhos, podemos dizer, são as batalhas que temos diariamente no nosso cérebro. São as informações contrárias que muitas vezes nos tiram da presença de Deus. E isso muito vai acontecer se você não tomar cuidado. Quando a gente fala sobre influências, hoje existem muitas. As pessoas se deixam influenciar e nessas influências, se a pessoa que está tentando te influenciar não é segundo a palavra de Deus, ela vai te levar para outro caminho. Cuidado, analise tudo antes de você tomar uma decisão, antes de fazer uma escolha. É importante você entender isso, porque essas coisas serão realmente muito difíceis de você mudar depois. Não permita que as influências deste mundo venham tomar conta de você. Então, faça as coisas acontecer. As divergências criadas pelo homem traz confusão e são esses os espinhos que machucam e nos fazem desistir da caminhada. Quantos já não desistiram? Eu já vi pessoas desistir por coisas banais, sabe? Coisas banais. A pessoa, muitas vezes, a gente escuta muito falar, a pessoa se chateou com um irmão que não cumprimentou ele com a paz do Senhor. A pessoa se chateou com um irmão que muitas vezes ele foi colocado lá para fazer um determinado trabalho e a outra pessoa não se sujeita porque ela acha que aquele irmão não é capaz e ela acaba indo embora. Eu já vi gente fazer isso. Uma vez eu vi uma coisa que foi o cúmulo, na minha opinião, foi o cúmulo de um absurdo. Uma pessoa veio para a igreja, ela já conhecia a igreja, já tinha participado daquela igreja, estava no mesmo ministério, só que numa outra igreja local. E um dia, como ela morava próximo daquela casa, ela veio para assistir um culto ali. O pastor subiu no púlpito, trouxe aquele momento de cumprimento, fez aquela oração inicial, entrou-se o grupo de louvor, teve aquele momento lá que teve alguma apresentação, que eu não me lembro direito o que foi, e o irmão estava lá assistindo. Quando o pastor subiu e chamou o irmão que ia pregar, que não era o pastor, ele chamou o irmão que ia pregar, fez aquela oração pelo irmão, desceu do púlpito. Quando ele desceu, ele já não viu mais aquele irmão lá. E tudo bem, pode ter acontecido uma emergência, a pessoa teve que sair. Depois, conversando com outra pessoa na igreja, ele fez a pergunta: o irmão foi embora? O que será que aconteceu? Aí uma pessoa depois relatou para o pastor o seguinte, falou: ele veio para cá, a palavra dele foi essa: eu vim para ouvir uma palavra, mas quem vai pregar é o fulano, eu vou me embora. Olha só o que ele fez. Ele fez desse jeito. Chato, né? Poxa, aquele irmão que foi pregar, ele está ali na confiança do pastor dele. O pastor não coloca qualquer pessoa para pregar. O pastor coloca uma pessoa que ele sabe que essa pessoa é uma pessoa que Deus tem usado naquele lugar.
é uma pessoa que estuda a palavra, é uma pessoa que tem um comportamento correto, é uma pessoa família. Então, quando o pastor chama alguém para pregar, a gente chama pessoas que a gente conhece. E, poxa, um irmão que foi membro daquela igreja, não estava mais na mesma igreja, mas era do mesmo ministério, simplesmente ele ignorou e falou, eu vou embora. Eu vim aqui para ouvir uma palavra, vou ter que ouvir o irmão fulano de tal, e simplesmente levantou e foi embora. Que coisa sem graça, né? Isso aí tem pessoas que eles tratam assim a palavra de Deus, sem o mínimo compromisso. Uma pessoa dessa, ela com certeza ela vai ter muitos problemas nessa sementeira que ela está semeando, infelizmente. E depois nós temos o verso 8, que essa semente percorreu todos os caminhos e chegou ao local onde morrerá. Será sepultada e só então dará seus frutos a 100, a 60 e a 30. Este local é o coração, o centro de todos os nossos sentimentos e emoções. É ali no coração que Deus vai operar aquilo que Ele tem para operar na tua vida. Ele vai operar, inclusive usando você para abençoar outras pessoas. Então, nunca se esqueça disso. É uma semente que vem para o teu coração e é você que permite que essa semente se aloje lá. Se você for do tipo da pessoa incrédula, aquela semente não vai germinar. Se você for do tipo que está dentro do culto mais preocupado com o que vai acontecer depois, essa semente não vai conseguir chegar no teu coração. Então tem tudo isso que nós temos que refletir e fazer. Eu vou para um culto para ouvir a palavra de Deus, então eu tenho que sentar e ouvir a palavra de Deus. Eu vou para um culto para ser um intercessor, então eu vou interceder. É um trabalho, como qualquer outro dentro da igreja, que você vai estar intercedendo pelo culto. Claro, você vai estar ouvindo a palavra de Deus com atenção, mas sempre ligado também a outras coisas. Agora a pessoa vai para o culto para ficar vendo o celular, vai para o culto para ficar contando historinha, vai para o culto com um coração incrédulo que não acredita em nada, que tudo que se fala a pessoa contra, não, isso não acredito, isso não é assim, isso não pode ser desse jeito. Então a gente tem que tomar cuidado com o que nós estamos fazendo, porque senão a gente vai perder nosso tempo indo para a igreja. Amém, queridos? E tomar o tempo dos outros também, que é o pior ainda, né? É o local onde nasce um novo homem desta semente, da água e do Espírito. É o local onde a nossa fé é provada. Quando essa semente chega no coração e começa a germinar, nós vamos passar por alguns conhecimentos, passar por algumas provas, que a nossa fé vai ser firmada cada vez mais. É ali onde se conhece o verdadeiro servo. O servo de Deus é conhecido nesse momento. Amar a Deus e aos seus semelhantes. É o local de habitação perpétua do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em mim e em você, ele vai habitar em nós através dessas sementes que nós estamos semeando permitindo ser semeado dentro do nosso coração. Nós vamos aprender cada vez mais de Deus quando nós olhamos para a sua palavra e entendemos aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Nós vamos aprender cada vez mais de Deus quando nós paramos para ouvir. Quando nós paramos para ouvir, prestando atenção. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração através da palavra que o pregador está trazendo. Ou mesmo através de uma mensagem que você está ouvindo na internet. Isso é importantíssimo. E concluindo, a pessoa em quem foi semeado precisa ter, acima de tudo, um coração voluntário para abrigar e germinar essa semente. Assim como a semente, quem a recebe também precisa morrer, e aí é que está o problema. O homem aceita tudo, mas nem sempre se permite morrer pela mensagem da cruz. Por isso, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1,18, a palavra da cruz ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, queridos, lembre-se disso. Pense naquilo que a palavra de Deus representa para você. Não deixe que as distrações, não deixe que o que você vai fazer depois do culto tire você da realidade da mensagem. Deixa a mensagem do Senhor penetrar no teu coração, na tua mente primeiramente, como uma semente, depois de morrer, ela descer para o teu coração e você refletir todos os dias sobre aquilo e você poder fazer daquilo ali
um arsenal de guerra na tua vida para você batalhar contra as coisas do inimigo, para que você possa trazer a tua família para os caminhos do Senhor, para que você possa ser um instrumento de Deus. Queridos, a palavra de Deus ela pode ser loucura para as pessoas que estão aí fora perecendo, mas para nós que a conhecemos, ela é o poder de Deus. É o poder de Deus que nos tirou lá de onde nós estávamos no passado, porque nem todos nasceram num berço cristão. Estávamos vivendo lá na sujeira, nas trevas, e a palavra de Deus foi quem, de alguma forma, foi usada para nos tirar dali e trazer de volta, trazer para os caminhos de onde nós deveríamos estar. Então lembre-se disso, pense nisso, porque o Senhor ele é poderoso para mudar a história de qualquer pessoa, mas a pessoa precisa permitir. E como é que eu permito isso? Permitindo que essa semente valorosa, valiosa, penetre no meu coração e que lá ela possa gerar frutos, que ela possa germinar e gerar frutos maravilhosos para a minha vida, para todos aqueles que estão à minha volta e para as pessoas a quem eu oferecer. Pense nisso. A semente da palavra de Deus na tua vida, ela é poderosa para mudar a tua história. Você só precisa tomar as decisões corretas. Amém? Eu quero orar com você nesse momento e depois a gente faz as últimas considerações. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te louvo, Senhor, e te glorifico por esse tempo precioso que o Senhor me concede de estar aqui, ministrando a tua palavra ao coração dessas pessoas. Senhor, que esta palavra possa encontrar guarida em cada coração e que seja uma semente a germinar, a dar frutos maravilhosos, a 30, 60, 100, não importa. Que ela seja, Senhor, para manifestar o teu poder na vida dos meus irmãos. Que a paz do Senhor reine poderosamente sobre as nossas vidas. Que o poder do Senhor seja derramado e seja em nós feito a tua vontade. Te louvo, Senhor, neste dia e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez eu te peço, não esquece, deixe o seu like, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe para todos os seus contatos esta mensagem. Que Deus abençoe sua vida. Um beijo no coração, um forte abraço e até o próximo vídeo, permitindo Deus.